existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de destruir pedras. Ou seja, existe tempo para tudo. E o interessante é que uma das grandes vantagens da gente se espiritualizar, e as pessoas não entendem isso, eu quero dar essa mensagem agora porque veio muito forte no meu coração, é que você nunca sabe as armadilhas que aprontaram para você, mas Deus te livra de todas. Quais são os 3 caminhos do autoconhecimento? Quais são os 3 caminhos para que o autoconhecimento melhore o nosso comportamento? Como é que você vê... Você pode falar a sua idade? Sim, 65. 65. Então você já tem uma experiência muito mais avançada do que a maioria de nós aqui. Nos teus mais de 60 anos, o que você percebeu dando aula, dando mentorias, dando cursos, que realmente leva a pessoa para o autoconhecimento? Pelo menos 3 coisas que levam a pessoa para esse autoconhecimento. Ô, Thiago, a primeira coisa que eu percebo, assim, que eu acho que é uma dica interessante, que é a vida, eu gosto de falar que ela é feita de crises de transformações, né? E quando a gente fala essa palavra crise, até acho que foi semana passada eu fui fazer essa pergunta no Instagram, e é interessante que a maioria acaba definindo assim, é ruim, pesado, desconfortável, chato, ou seja, raramente tem uma definição assim positiva, uma definição legal. A maioria define como uma coisa ruim. E eu olho as crises de transformações como uma oportunidade da gente se adaptar a uma nova realidade, né? E aí aquela história, eu falo que são 24 horas por dia que a gente vive essas crises de transformações. Então, pode ser acidente de carro, pode ser doença, pode ser casamento, né? Solteiro e casa é uma crise, porque eu tenho que adaptar a uma nova realidade, né? Não tem filho e passa a ter filhos, é outra crise de transformação. Tudo é uma crise de transformação. Então, o que eu vejo assim, que eu acho que... crise de transformação, adorei. Vou botar aqui, número 1, é saber lidar com as crises de transformação. E elas existem, né? E a curiosidade, que se a gente começar a processar, assim, exageradamente falando, 24 horas por dia a gente está vivendo essas crises, né? Coisas que tiram a gente da zona de conforto e que fazem a gente viver tem que se adaptar a uma nova realidade, né? Então, o que eu vejo assim, para esse caminho de autoconhecimento, o primeiro passo é saber assim que, eu não sei se poderia falar dessa forma, é que eu vejo assim que Deus coloca essas crises como parte do nosso processo evolutivo. É a forma como eu vejo. Eu né? também acredito assim. Né? Eu acredito que todos nós aqui estamos evoluindo como pessoas para alcançarmos a maturidade. Sim. Né? Eu não acredito na teoria, por exemplo, que eu estou evoluindo para ser uma pessoa melhor no próximo mundo. Não, no próximo mundo todos seremos perfeitos, diz a Bíblia, né? Então nós não estamos evoluindo aqui para sermos melhor no próximo mundo. Nós estamos evoluindo aqui para sermos maduros aqui. E no mínimo de idade possível, se eu conseguir evoluir aos 30, quer dizer que eu vou ajudar muito mais gente. Okay. Mas se eu evoluir aos 60, eu já estou machucando menos pessoas emocionalmente, sentimentalmente. Eu sei que as crises de transformação, é a forma que eu vejo biblicamente, elas vêm para nos amadurecer para que sejamos pessoas melhores. Ou, na linguagem bíblica, sejamos mais parecidos com Cristo. Ok. Entendeu? Ok. Não, perfeito. E a gente precisa começar, eu acho que você faz isso muito bem, começar a ensinar para as pessoas um pouco sobre a tolerância, a paciência, que eu acho que quando a gente começa a se conhecer, a gente fica mais paciente, né? Sobre autocontrole e saúde mental. Depois do autoconhecimento, essa questão de autocontrole e saúde mental, como você lida com isso dentro da sua filosofia, dentro do que você faz? Autocontrole, assim, ter um controle de si mesmo, ter saúde mental para não aloprar. Eu sei que todos nós temos, por exemplo, eu falo de saúde emocional e tenho várias coisas para resolver emocionalmente. Não é porque eu dou aula que eu sou perfeito, mas a gente já tem o conhecimento, a gente já sabe como funciona. Ô, Thiago, eu vejo assim que dentro desse caminho do autoconhecimento, né, para esse autocontrole, o que eu, pelo menos até hoje, tento praticar, né, é perceber assim que o autoconhecimento, dando um passo para trás, é olhar para dentro de si.
né? Parar de olhar para fora Muito bom. e olhar para dentro de si. É a forma como eu gosto de definir o autoconhecimento. E nesse processo de olhar para dentro de si, o que eu percebo assim que o que a maioria das pessoas, não podemos falar todo mundo, mas o que a maioria das pessoas ainda faz é terceirizar responsabilidades. Né? É jogar a culpa para o outro. Então, por exemplo, nesse caminho de autoconhecimento, o que eu pude aprender, que eu venho aplicando e tentando ensinar é isso. Por exemplo, ninguém é responsável, por exemplo, para fazer... Ninguém tem o poder e nem a responsabilidade para me fazer sentir raiva, por exemplo. Né? Ou impaciência, intolerância. Boa. Mas essa pessoa X, ela dispara uma memória minha que me fez um dia sentir raiva, ou intolerância, ou impaciência. E aí o jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de não falar, o jeito de não olhar, acaba disparando essa raiva em mim. Só que a tendência qual é? Eu olho para fora, aí eu culpo essa pessoa, jogo a responsabilidade para ela e dou um poder para ela que ela não tem. Essa é que é a verdade. Né? E quando eu faço o caminho de autoconhecimento, eu assumo a responsabilidade por esse sentimento, por exemplo, a raiva. Né? E vou buscar uma forma de administrar e aprender a lidar com esse sentimento. Vamos aproveitar esse Brunecast para a gente estudar um pouco? Porque a gente está aqui com uma pessoa que está há 36, 38 anos ensinando autoconhecimento. Né? Então, a maioria dos erros que a gente comete é porque a gente não se conhece. Você se mete em lutas que você vai perder porque você não sabe nem o tamanho da tua força, você não se conhece. Você perde a paciência em situações porque você quis se expor àquela situação sabendo que é impaciente ou não sabia que era, por isso se meteu. Então, na lista de importância, cada um tem a sua, é claro, né? Nós vamos discutir aqui algumas coisas, mas cada um tem sua lista de importância. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, a coisa mais importante da minha vida é a família. Mas tem que lembrar que para outras pessoas não é. Sim. Por exemplo, biblicamente, família não era uma coisa importante para o apóstolo Paulo. Família não era uma coisa importante para Jesus, ele não formou família. O apóstolo Paulo não formou família. O propósito deles era muito mais importante do que ter família. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que, já que eu não tenho família, eu consigo me dedicar 100% à minha missão. E para aqueles que têm, não tem problema, mas só vai se dedicar 50% à sua missão. Está claro isso? Okay. Então, a gente nunca pode achar que o que é importante para você tem que ser importante para mim, porque as missões definem o que é importante. Okay. As missões individuais. Então, vamos só chegar no consenso aqui, mesmo que cada um tenha uma ordem diferente, do que é importante. Antes do dinheiro. Vamos botar o dinheiro em quinto aqui, porque o dinheiro paga a conta, o dinheiro faz a gente comer, paga a escola dos filhos, paga o aluguel, ou o dinheiro paga as coisas, né? Então, vou botar por último, de 5 coisas. Primeiro, o que seria, na sua opinião, de importante que a gente tem que buscar? Importância da vida. A minha... Na sua filosofia. A minha saúde física, a minha saúde, segundo, saúde mental, saúde física, saúde mental, saúde emocional, aí família, trabalho. E aí trabalho que entra junto com dinheiro aqui, então. E dinheiro. Pronto. Agora, interessante. A minha lista é parecida, mudando que eu, como sou uma pessoa espiritualizada, e eu acredito que Deus tem o controle do meu destino. O meu destino ele só pode ser alterado com minhas decisões e comportamentos. Fora isso, se eu não intencionalmente alterar minhas decisões e comportamentos, meu destino vai tá escrito. Então, tá escrito não é determinado. São duas palavras diferentes. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos por Deus, não estão determinados. O que vai determinar é se você fizer o que está escrito. Aí determina para bem. Se não fizer o que está escrito, como é que eu não faço? Através de comportamentos e decisões. Aí eu não faço, aí eu estou determinando para o lado negativo. Deus sabe o que é e o que seria, ou seja, Deus sabe o que você está fazendo e o que seria se você tivesse feito o que Ele escreveu para você. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar, não porque eu sou religioso, mas porque eu acredito que Ele é o dono do destino. Então, eu preciso consultá-lo em todas as coisas, eu peço direcionamento todas as manhãs, me dá sabedoria para o dia de hoje,
me lembro o que falar, guarda meus filhos, eu faço de tudo para mantê-los em segurança, mas quem dá segurança é Deus, eu declaro todas essas coisas pela manhã. Depois, entra aqui saúde física, mental e emocional. Antes da família, eu vou te explicar por quê. Nisso aqui eu concordo contigo. Qual é a pessoa que fisicamente, emocionalmente ou mentalmente afetada vai ser um bom pai ou um bom marido? Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer que você só ama de acordo com como se ama. Ok. Então, Tadashi, quando eu comecei a cuidar da minha saúde física, mental, porque eu já quase pirei umas 3 vezes na vida, mentalmente falando. Já quase surtei umas 3 vezes, assim, de ter que procurar tratamento e tudo. Quando eu entendi que se minha mente parar, tudo para na minha vida, perco família, perco tudo que eu construí. Se minhas emoções confundirem, me embolarem e eu tomar decisões precipitadas e erradas, eu perco tudo. E se minha saúde física debilitar, a vida continua para todo mundo, eu que fico numa cama. Isso aí. Quando eu percebi isso, eu falei, eu vou começar a cuidar. Ou seja, não quer dizer que nunca vai acontecer, porque nosso destino está na mão de Deus, continua na mão dele. Só que eu vou fazer agora a minha parte, intencionalmente. Ok. Eu vou cuidar da minha saúde física, mental e emocional. E aí depois entra a família, que é simplesmente você ser protetor, provedor e dar destino, dar os conselhos que dão destino à sua família. É só isso. Isso é ser um homem de família. Então, eu estou em casa, protejo meus filhos espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, dou conselho para eles, dou destino para eles. Minha filha tem 15 anos. Pai, quando eu vou começar a namorar? Filho, mais importante de quando é quem, que tipo de pessoa você quer. Isso é dar destino. Você é uma menina linda que nasceu para vencer. Ok. Você vai dar certo na vida, então você tem que escolher alguém que vai dar certo também. Foi assim que o papai escolheu mamãe. Eu escolhi a sua mãe, né? Ah, ela é muito linda, era muito linda, mas não era por isso só. Ela tinha características que eu sabia que ia somar no que eu sonhava. Ok. E aí eu isso é dar destino. E prover, não deixar faltar as coisas, enquanto eles não podem ser autoprovedores. Então, isso é se dedicar à família. E por último, dinheiro e trabalho, que é o que dignifica o homem. Você imagina um cara que não é trabalhador, Tadashi? Um homem que não gosta de ganhar dinheiro. Eu não estou falando de ser milionário, não, porque eu acredito que ser milionário é um dom também. Sim. Tá? Mas eu acho que ninguém precisa ser necessitado. Sim. Ninguém precisa ser necessitado. Ainda mais no mundo como o nosso. Tiago, mas tem muita gente que passa fome, mas ela não está assistindo o Brunecast como você, ela não tem acesso a livros como você. Eu estou falando para pessoas aqui, eu não estou falando para quem está no interior da África sem ter acesso a nada disso. Estou falando para você que tem acesso. Você que tem acesso a conhecimento e informação que não pode estar passando necessidade. Sim. Você tem que prosperar para ajudar quem está em necessidade. Então, vamos parar para pensar aqui sobre essa lista que o Tadashi colocou, porque é muito inteligente e cada um tem a sua. Agora, o Wesley pergunta. Tadashi, o que você acha que teria melhorado na sua vida se você soubesse inteligência emocional desde os 15 anos? Autoconhecimento, tudo isso. Desde assim, bem novo, criança. O que teria mudado? Eu tô rindo aqui porque, assim, hoje eu tenho plena convicção disso, né? Que Deus coloca as coisas no tempo certo, né? Na hora certa. Então, o que eu vejo assim, que eu acho que com 15 anos, eu sinto assim que eu não teria maturidade, né? Talvez capacidade para absorver e colocar em prática, né? Eu vejo assim que veio na hora certa, sabe? Mas, obviamente, assim, que se eu tivesse acesso, maturidade, fosse a hora certa, eu acho que... Acho não, minha vida seria... com certeza muito melhor. Mas a mesma coisa do conhecimento bíblico. Não conheço, né? Mas eu vejo assim que veio na hora certa, né? Tem maturidade, tem impressionante vontade. esse negócio do tempo mesmo, né? Que Deus faz tudo dentro do tempo. Eclesiastes 3, Eclesiastes de Salomão, diz: existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de destruir pedras. Ou seja, existe tempo para tudo. E o interessante é que uma das grandes vantagens da gente se espiritualizar, e as pessoas não entendem isso, eu quero dar essa mensagem agora porque veio muito forte no meu coração, é que você nunca sabe as armadilhas que aprontaram para você.
mas Deus te livra de todas. Existem muitas coisas que armaram para te derrubar que você nunca iria conseguir se defender. Pode entender tudo de qualquer ciência. No final, quem te protege é Deus. Então, esses livramentos nos aproximam dele. Quantos livramentos você já teve? Quantas coisas vieram para te destruir, para te trazer um escândalo, para te jogar para baixo e teve livramento? Na hora mesmo que aconteceu o pior, teve livramento. Isso quer dizer que nós somos escolhidos. Quando nós passamos por um livramento divino, nós fomos escolhidos para levar uma mensagem. Eu passei por vários. Então, eu te digo, você que está escutando a gente, se conheça melhor, diminua a tua ansiedade, leia a Bíblia, participe do Método Destiny. Não é um projeto simplesmente comercial, é um projeto para transformar a tua mente. Escute pessoas que vão te fazer evoluir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para você poder se encaixar desse grupo de pessoas que serão usados por Deus para ajudar outros. Ou seja, o Tadashi Liga Live todo dia ajuda milhares de pessoas. Eu todo dia faço café com destino de manhã, ajudo milhares de pessoas. Tem um monte de gente. Só que nós tínhamos nossos problemas antes e ainda assim fizemos. Não tem esse negócio de meu passado é triste, meu passado me condena, não. O meu também me condena. Só que ficou na cruz do Calvário. Por isso, eu não sei se eu te contei isso, mas eu estudei todas as religiões. Mas quando eu digo estudei, eu fui. Foi a fundo. Eu fui lá. Fui nos países árabes, li o Corão 2 vezes, eu estudei o Islã, eu estudei o hinduísmo, fui na Índia algumas vezes. Eu fui em Varanasi, 4 horas da manhã eu estava no Rio Ganges, esperando só amanhecer para os gurus começarem a atender e ia na fila dos gurus. Pagava e ficava. Tudo que você imaginar, filosofia asiática, Japão, China, eu estudei tudo. Kardec, tudo. Só que a única filosofia que me ofereceu 2 coisas que eu precisava muito. Perdão de pecados. Eu me sentia muito pecador. E a única filosofia que me prometeu perdão de pecados, que nenhuma condenação mais estaria sobre minha vida, foi a filosofia de Cristo. Okay. E a segunda coisa foi a promessa da eternidade. Que... principalmente quando você perde alguém, como eu perdi minha mãe, perdi minha sogra, pessoas muito queridas, você sabe que na eternidade você vai seguir a vida com um corpo diferente, mas com a tua alma, reconhecendo as pessoas e vivendo próximo de tudo que você sonhou, que é tudo que você leu na Bíblia, que é você estar próximo de Jesus e tudo. Então, eu acabei indo por esse caminho de tanto procurar. E foi a melhor, como homem de negócio que sou, a melhor proposta o melhor contrato foi o cristianismo, porque oferecia perdão de pecados e tal. E por que muita gente não gosta? Porque onde tem ser humano tem erro. E muita gente usou a religião para errar. Sim, sim. Não só no cristianismo, qualquer outra religião. Muita gente usou a religião para errar, para se dar bem, para ferir pessoas e tudo. Mas não estou falando disso, estou falando da verdadeira, da pura, estou falando da filosofia de Cristo, e não da religião. Então, se aproxime disso. Se aproxime disso, porque uma pergunta que me fazem, Tiago, e se depois você morrer, você descobrir que não existia nada disso? Que não tinha vida eterna, que Jesus não existia? Eu falei assim, ainda assim, fui um pai melhor, fiquei com a minha família só, não roubei ninguém, não matei ninguém, não fiz mal nenhum a pessoas, porque eu acreditava que esse era o caminho. Okay. Se não existir nada, fui um ser humano melhor. Já valeu. Já valeu. Só que existe.